A dor mais silenciosa não é só da tristeza ou da depressão, é também da exaustão constante, a falta de energia emocional, aquele peso constante que a mulher sente nos ombros, na cabeça, são dores muito fortes também. Quando nós nos sentimos assim, o cérebro para de buscar o entretenimento e começa a buscar a validação, mas a gente busca a validação, começa a buscar a validação o tempo todo. E a explicação. Você começa a se explicar para as pessoas por que você existe, por que você gosta disso, por que você não quer aquilo. E você se coloca numa prisão emocional. Isso não quer dizer que você está fraca, que você é fraca. Isso diz que você está sobrecarregada. Eu cresci ouvindo que eu posso tudo, que eu sou guerreira, que eu dou conta de tudo. Eu era aquela pessoa que, se você não conseguiu, chama a Lilian. Ela vai conseguir, ela vai dar conta. Mas isso criou uma prisão emocional. Talvez você tenha passado por isso na sua infância, na sua adolescência e até na sua fase adulta. Mas é como se você tivesse algemada num peso, numa âncora, quando isso acontece. Quanto mais você tenta se livrar desse peso, parece que mais você afunda com aquela âncora, não é mesmo? E tudo isso nada mais era do que o excesso de responsabilidade. Eu pegava responsabilidade de coisas que não eram minhas. Além de ter os meus problemas, as minhas responsabilidades, eu pegava problema com a minha mão. E não tinha necessidade disso. Eu não sei se você está se identificando, mas não há necessidade em ficarmos acorrentadas a problemas que nem são nossos. O cansaço invisível que a mulher sente, sabe? Aquele alerta que você fica o tempo todo, aquele cansaço mental, um cansaço emocional. Isso nada mais é do que aquele cansaço de pensar em tudo, em todo mundo o tempo todo, de priorizar coisas que não são suas e não se colocar como uma prioridade. Sabe aquele cansaço de antecipar também os problemas que muitas vezes não são nem seus? E pior, sabe aquele cansaço de você ficar administrando conflitos internos invisíveis que ninguém sabe que tem dentro de você? Que é quando, por exemplo, você fica assim, nossa, naquela conversa eu deveria ter dito tal coisa. Se alguém chegar para mim e disser isso, 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 eu vou responder assim. Você tá sempre na defensiva. Isso é um grande sinal de cansaço, de exaustão. É uma coisa que não passa nem você dormindo. Você pode dormir 8, 9, 10, 12 horas na noite. Esse tipo de cansaço nunca passa. Você sempre está sentindo aquele peso emocional. Você já acorda sobrecarregada, cansada, sem disposição, sem energia. E isso tudo não é só físico, é psicológico. E também é sobre a sua identidade. E as coisas do psicológico, do nosso psicológico, elas podem vir a se tornar físicas. E eu tô aqui para te dizer que isso existe, que isso é real, que isso faz sentido, não só na sua cabeça. Mas eu já passei por isso, muitas mulheres passam por isso, e não é agradável. É algo desafioso e muitas vezes complicado. E você vive dentro de uma bolha de solidão, porque você nem
sabe, nem tem como compartilhar, não sabe como, com quem você pode conversar. Não tem solução dentro da sua cabeça. Desde cedo, nós mulheres aprendemos que ser boa é ser útil, que para ser amada nós temos que aguentar tudo caladas. Ser madura é nunca dar trabalho, e até ser amada é nunca dar trabalho. E ser madura é aguentar tudo calada. Ou seja, esse ciclo, ele cria mulheres que nunca pedem ajuda, não reclamam nunca, nunca param. E se param, quando param, se sentem culpadas. A mulher ficou forte demais por tempo demais. Mas ser forte o tempo todo também machuca. Ser resiliente sem descansar também causa feridas. Essa força em excesso e essa resiliência toda adoecem a gente. Isso que acontece dentro da mulher, eu não estou dizendo que é sobre culpar o marido, culpar a família, culpar os filhos, muito menos o trabalho, tá? É sobre perceber os próprios padrões. Ou seja, é sobre você mesma. Não é sobre o outro. É sobre mim. É sobre nós. É sobre você. É sobre a sua cabeça. É sobre o seu emocional, a sua saúde mental. Talvez em algum momento da sua vida, ou em todos os momentos, ou em vários momentos, você sempre se deixou por último, nunca se colocou como prioridade. E isso cobra um preço. E muitas vezes o preço é alto. A gente acaba pagando caro por nunca nos priorizarmos. Nós pagamos muito caro, às vezes, com a nossa saúde. E eu acredito que algumas mulheres pagam com a vida também. Isso não é bonito. Isso é uma coisa triste, uma coisa horrível, para falar a verdade. Imagine só a pessoa passar por tantos problemas e se sentir tão abandonada, tão deixada de lado por si mesma e pelas outras pessoas. Ela não aguenta, vai adoecendo a ponto de, infelizmente, vir a falecer. E isso é uma coisa grave, é uma coisa séria. Nós temos que pensar e repensar a nossa vida para que a gente não chegue num ponto que algumas pessoas já chegaram na vida. Homens também podem passar por isso, mas eu falo mais com mulheres. E mulher, você precisa do autocuidado. Agora, o que é se posicionar de verdade? Muitas mulheres pensam que se posicionar é bater de frente, é ser durona, é até causar conflitos, é aquela mulher briguenta, mas não é nada disso. Na verdade, se posicionar é delimitar, ou seja, é você começar a colocar limites na sua própria vida, para você mesmo, que é você dizer: deu, chega, não quero mais, não vou, não gosto. Sabe quando tem aquela festa que você vai se sentir um peixe fora d'água, mas porque todo mundo falou, você se obriga a ir? Vamos sim, vai ser legal, você fica comigo, eu vou estar lá. E quando você chega lá, ninguém tá por você. Ninguém está com você de fato, de verdade. E você se sente um peixe fora d'água. Você se sente vazia, solitária. É sobre isso que eu tô falando. Em primeiro lugar, você delimitar as coisas dentro de si mesma, para você. Você não precisa sair falando não para todo mundo e para todas as coisas. É para você. A resposta está dentro de você.
do que você quer, do que você gosta, do que você não gosta, do que você não quer. A mulher precisa aprender a estabelecer limites em sua própria vida. Se posicionar é você saber avaliar, pensar, tomar decisões mais assertivas, é saber fazer escolhas que envolvam o seu bem-estar. Porque a partir do momento que você fez escolhas que não envolvem o seu bem-estar, em que você pensou em todo mundo, menos em si mesma, você pode ter certeza que vai chegar uma hora que você vai explodir. Sabe quando as pessoas falam assim, nossa, ficou louca, ficou doida, saiu quebrando tudo? Isso pode acontecer com qualquer um. Imagina só para uma pessoa sobrecarregada, para uma pessoa que ninguém vê, ninguém enxerga que ela também tem limites. Então, para que você não chegue nesse pico do estresse de estar por aqui e explodir com todo mundo, é melhor que você pense, repense e saiba colocar limite nas coisas para você mesma. É para você esse limite, é para a sua vida, porque você faz o que quiser da sua vida, ela é sua. Cada dia, cada página escrita, você está escrevendo com a sua mão, para você, para o seu futuro, para quem você ama. A postura, ela é interna antes de ser externa. E essa postura, esse posicionamento começa no não. E vamos falar de choro? Se você tá com vontade de chorar, mulher, chore. Coloque tudo pra fora. Chore 1 hora, 2, 2 dias, 1 semana. Mas quando você acabar de chorar tudo que você tem pra chorar, se posicione. Se posicione na sua vida, diante de si mesma. Tenha postura consigo mesma. Por que eu digo isso? Porque muitas mulheres choram assistindo tudo o que não faz bem. E ainda assim continuam assistindo. Eu já passei por situações que eu vi a vida passar diante dos meus olhos e eu só ali assistindo, vendo tudo acontecer, tudo conforme o que queriam e nada conforme o que eu queria. Isso era muito frustrante. A vida passando, você assistindo sua própria vida e você não ser a protagonista. Você deixar que outras pessoas determinem, digam como tem que ser, como você tem que viver, o que você tem que fazer. Isso é justo? Se esse vídeo, mulher, tá fazendo sentido para você, digita aqui embaixo: eu estou cansada. Eu quero saber quem você é. Eu quero saber quem é que está fazendo parte dessa comunidade de mulheres que estão cansadas de estar cansadas. Eu quero saber quem você é. Se você quiser, deixa o seu depoimento aqui também, porque eu vou ler e eu vou te responder. Sabe, mulher, nós não precisamos nos explicar. Nós precisamos nos conhecer e nos reconhecer. Sabe, você se reconhece? Sabe quando você era adolescente, que você pulava, brincava, cantava, dançava, saltitava? Quando você olha para você hoje, com 20 e poucos anos, 30, 40, 50, não sei a sua idade, 60, 70, você se reconhece aquela pessoa feliz de espírito jovial? Porque o corpo da gente envelhece, mas não quer dizer que o espírito precise envelhecer, né? Não sei se você concorda com isso que eu tô falando, mas eu penso dessa forma. E é tão gostoso quando você sente vibrar essa adolescência dentro de você, não é? Porque adolescente que é assim.
Mas isso é muito bom, isso é maravilhoso, é algo que a gente tem que fazer para se curtir mais. Esse vídeo, ele toca exatamente na ruptura entre quem você é, quem você pensa que é e quem disseram que você deveria ser. E aquilo que disseram que você deveria fazer. E para você se descobrir, comece a pensar: quem eu sou, quem eu gostaria de ser se ninguém tivesse me olhando? O que eu gostaria de fazer se ninguém tivesse me vendo, ninguém tivesse me olhando? Qual a pessoa que sairia para fora se ninguém tivesse me olhando? Vou dar um exemplo. Você está de férias do seu trabalho, toda a sua família viaja, leva cachorro, leva gato, vai todo mundo, ou você fica sozinha na sua casa. Você vai ter uma semana de descanso só para você. O que você gostaria de fazer nessa semana? Que livro você gostaria de ler? Qual é a série que você gostaria de assistir? Comendo pipoca, comendo pizza, tomando um suco, bebendo água? Você queria fazer uma caminhada de manhã, à tarde? Você queria ir na academia? Você queria ver uma amiga? Você queria fazer uma festa em casa? Quem é você? Comece a pensar sobre isso. O que você gostaria de fazer para que você possa voltar a se conectar consigo mesma? Mulher abençoada, esse vídeo fez sentido na sua cabeça? Se fez, se inscreva aqui no meu canal, compartilha com aquela mulher que você sabe que precisa de bons ensinamentos para se reconectar consigo mesma. E não deixe de fazer o exercício essa semana de reconexão com a sua alma. Pense o que você gostaria de ser e fazer se ninguém estivesse te olhando. Beijos. Não esqueça de comentar aqui, deixa o seu like e até a próxima.